Então, hoje foi divulgada, né, a pesquisa mensal dos serviços pelo IBGE. O número ficou acima do esperado, né? Então, era previsto ali que ficasse com uma atividade de 1,1%. Né? Foi bastante superada essa expectativa em relação aos serviços, né, aqui no mês de dezembro. Então, a gente veio de 2 meses ruins também, né? Vale ressaltar isso. Então, quando a gente olha aí no gráfico, vemos que tivemos uma queda em outubro. Em novembro ficou estagnado, não cresceu e também não retraiu. E agora, em dezembro, a gente tem essa alta bastante aí acima do esperado de mais de 3%. Então, veio aí uma recuperação do setor de serviços nesse final de ano, mas um ponto que eu acho que vale a gente ressaltar aqui é que, apesar dessa alta e até de outras altas observadas aí ao longo do ano, né, e por mais que o último trimestre tenha sido um pouco mais fraco, a gente vê uma desaceleração também do comportamento dos serviços nos últimos 12 meses. Né? Lá no começo do ano passado, né, quando olhamos ali para março, para abril, a gente vê que os patamares estavam bem mais altos no acumulado em 12 meses, né, e esse acumulado foi diminuindo, então os serviços foram retraindo nesse acumulado, justamente porque a performance de 2022 em muitos dos meses ficou abaixo de 2021, que foi quando a gente teve aí uma reabertura gradual de algumas atividades ligadas aos serviços, depois do momento mais ali agudo da pandemia. Então a gente vê, né, que tem essa desaceleração e ela é bem clara, né, e no final do ano os serviços terminam aí no patamar de 8,3%, né, no acumulado em 12 meses, muito puxado por serviços prestados a famílias, alojamentos e alimentação, né, então aí bastante ligado até a lazer, e transportes. Então, até um movimento esperado para o fim do ano, devido às férias, né, e também aí ao movimento, né, mais ligado a viagens, enfim, do final do ano. Gente, deixa eu só falar uma coisa, isso que a Débora está falando é super importante. O setor de serviços é quem tem segurado a economia, porque é o que tem crescido de maneira mais consistente desde a volta da pandemia. Vamos lembrar que o que a pandemia fez foi interromper o setor de serviços. O que interrompe de um dia para o outro é o setor de serviços, né? Mas ele tem voltado consistentemente. Agora, um ponto é o seguinte, já vai ter o Bolsonaro falando que não, dezembro é dele, porque o Bolsonaro fica brincando de escolher, né? Quando vem coisa ruim de dezembro, ele fala, olha lá o Lula. Aí, quando vem coisa boa de dezembro, ele fala, não, dezembro ainda era eu. Né? O importante é a gente saber o seguinte, olha, o setor de serviços, ele tem essas características de em meses, por exemplo, onde você tem datas comemorativas, em meses onde você tem uma necessidade por conta da sazonalidade de necessitar de alguns tipos de serviço, o negócio aumentar e cair. Por isso que é sempre bom a gente ver a média dos últimos 3 meses e ir acompanhando uma média. Mas é claro, para cima é notícia boa, não dá para desprezar uma notícia boa como essa. Exatamente, né? Se o setor de serviços teve uma alta aí no final do ano, não foi o comércio que foi responsável por essa alta e contribuiu para que a gente tivesse, né, uns serviços mais aí aquecidos no fim do ano. Então, quando a gente vê o comportamento do comércio brasileiro, da nossa atividade comercial, vem tendo aí um quadro bem triste, né? Não é de hoje que a gente vem falando do comércio retraindo. E a expectativa era até de uma queda menor, era de queda, mas de uma queda menor, ali em torno de 1%. Essa expectativa foi frustrada, né? A gente teve uma queda de mais de 2% no mês aí de dezembro e um acumulado negativo no ano. Então, no saldo do ano, né, a gente vê que os serviços ficaram para trás do ano, o comércio ficou para trás do ano passado. E esse movimento, né, é bem interessante quando a gente olha as atividades comerciais, porque o incremento de renda ali vindo do auxílio, ou até mesmo a renda mensal do brasileiro, tem ido muito para supermercados e hipermercados, né, que foi um setor que cresceu independente dos outros aí terem um comportamento mais lento. Então, isso mostra, né, que a renda está indo para o setor aí, de hipermercados e supermercados, e muito pelo que a gente vem falando, né, os alimentos estão aí bem pressionados, a cesta básica não para de subir. Então, a boa parte da renda do brasileiro tem ido para supermercados e hipermercados, esse tipo de compra de itens mais básicos. O que sobra de renda, o brasileiro está tendo que optar entre comprar alguma coisa ou ter uma atividade de lazer. E em dezembro, apesar do Natal, né, dessa sazonalidade, que a gente tem ali uma compra maior, né,
já vem em novembro, mas em dezembro isso também é bem presente, a gente vê que as compras de Natal foram deixadas de lado, nem mesmo os artigos de vestuário ou os de higiene pessoal, que normalmente, né, onde ficam os perfumes ali, normalmente tem um incremento aí no fim do ano, ou nessas épocas bem sazonais de datas comemorativas, não performaram bem. Então, isso mostra, né, quando a gente olha os dois juntos, os serviços e o comércio, que essa renda extra que o brasileiro está tendo, ele preferiu usar para o lazer, uma viagem no final do ano, do que comprar alguma coisa ali de presentes, e que boa parte da renda do brasileiro, no geral, está indo para a compra de itens básicos ali em supermercados e hipermercados.